Pai Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Hoje, infelizmente, o pastor Abdias Barreto não conseguiu durante essa semana. Teve alguns problemas lá com seu material, com seu notebook. Ele não conseguiu gravar e mandar a aula para nós, para dar continuidade ao nosso seminário de escatologia. Mas, conversando com os irmãos e irmãs que nos ajudam na escola bíblica, nós achamos por bem não mudar de tema, continuar tratando desse tema, mas também não avançar para um outro tópico que o pastor Abdias ainda não tratou. Então nós decidimos, conversamos com o pastor Osaí, ele também achou uma boa ideia, nós decidimos fazer uma aula de tira dúvidas e revisão. Nós vamos revisar algumas coisas que já foram ditas, que já foram ensinadas, e vamos tirar algumas dúvidas, sobretudo sobre alguns termos que os irmãos ouviram nas primeiras aulas, mas que eram termos novos, termos teológicos que eles ainda não tinham ouvido. E é claro, apesar das aulas estarem muito boas, muito esclarecedoras, o pastor Abdias não tem tempo hábil para parar durante a aula e explicar cada termo, né, como a gente vai tentar fazer aqui nessa manhã. Inclusive nessa manhã também vamos dar uma visão básica, uma visão destes termos, tirar essas dúvidas que me fizeram, que nos perguntaram, mas em uma visão que nós não vamos também conseguir aprofundar muito. Isso é tema para um estudo bem prolongado sobre cada um desses temas, mas que vai dar uma base boa para que você continue o estudo do seminário escatológico, compreendendo melhor alguns termos que o pastor Abdias com certeza ainda vai tratar. Amém? Antes de começarmos, eu queria pedir que você baixasse a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pedir que Deus nos direcione durante essa escola bíblica, que nos dê discernimento, que nos dê entendimento, que abra a nossa mente para tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Amém, meus irmãos? Baixa a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te agradecer, glorificar o teu santo nome, te bendizer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor Abdias Barreto, que tem se disponibilizado a nos ajudar, a nos ensinar sobre esse tema tão importante, escatologia bíblica, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com ele, com a sua família, meu Deus. Que nessa manhã o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma melhor compreensão, Pai, da Tua vontade e do que o Senhor tem para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, como eu estava falando, nós não vamos entrar em outros temas, mas aqui nós vamos tentar esclarecer alguns termos que foram usados, que foram falados, que alguns irmãos que eram novos para alguns irmãos, e eles por isso ficaram um pouco em dúvida. E vamos falar também, relembrar o que já foi falado, para que no próximo domingo você possa estar com essas definições bem tranquilas em sua mente e possa continuar no aprendizado desse seminário escatológico de forma bem tranquila e que você realmente tire um bom proveito. Então vamos lá. Eu queria começar lembrando de uma separação, de uma divisão importante que o pastor Abdias Barreto trouxe. Que é importante nós entendermos que a escatologia ela é dividida em dois ramos, duas partes, né? Temos a escatologia individual, que vai tratar do que vai acontecer com cada indivíduo, com cada pessoa particularmente, né? E dentro da escatologia individual nós estudamos a morte, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo e a glorificação. E a segunda parte, a escatologia geral, é que vai tratar da segunda vinda de Cristo, da ressurreição, do milênio, da grande tribulação, do juízo final, do grande tribunal. E é nessa escatologia geral que nós vamos nos deter durante esse seminário. Então, tendo isso em vista, o pastor Abdias Barreto já trouxe na primeira aula uma visão geral de tudo o que é
escatologia geral. E na segunda aula ele já tratou sobre o arrebatamento. Tratando sobre estes temas, ele usou alguns termos que algumas pessoas não conheciam ainda, mas que são importantes para uma melhor compreensão do que as Escrituras nos ensinam sobre a escatologia. Então, vou procurar esclarecer alguns termos. Claro, não vai dar para a gente se aprofundar também muito nesses termos, como eu falei, mas vou tentar dar uma visão geral para que quando você ouvir esses termos no restante do nosso seminário, você possa saber do que se trata. Tá certo? Então vamos lá. Primeira dúvida que surgiu, a primeira questionamento que surgiu, foi quando o pastor falou que a igreja dele, a Assembleia de Deus, bem como a nossa, nós somos pré-milenistas, acho que vocês estão lembrando disso, pré-milenistas, pré-tribulacionistas e dispensacionalistas. Então esses três termos confundiram um pouco algumas pessoas. Repito, não dá para parar a aula e ele parar o que está falando sobre a segunda vinda de Cristo e vir detalhar cada termo desse. Então essa aula é uma oportunidade para a gente compreender melhor o que são esses termos e conseguir entender melhor também o que é a escatologia bíblica. Então, quero tratar primeiro sobre três termos que são importantes nós conhecermos, que é o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Lembrando, como o pastor Abdias disse, a nossa igreja é pré-milenista, bem como a dele. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é esse. Como o nome diz, o nome de cada um já sugere, essa definição é relacionada ao milênio. Então, os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, eles diferenciam a sua teologia acerca desses acontecimentos e do milênio. Então, meus amados, antes de eu entrar mesmo no tema propriamente dito, vale dizer uma coisa que é muito importante. Nós temos irmãos, crentes verdadeiros e autênticos, que irão estar com o Senhor na glória, que são amilenistas. Também temos irmãos que são pós-milenistas e que são pré-milenistas. Porque isso não vai fazer diferença quanto ao nosso relacionamento com Deus. Todas essas três teorias, essas três teologias, elas acreditam, elas têm em comum que elas acreditam na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, no milênio, na ressurreição do corpo, na vida eterna, na Nova Jerusalém. Então, elas têm em comum todas essas definições importantes sobre a escatologia. A única coisa em que elas diferem digamos, na cronologia, no tempo em que isso vai acontecer e no modo em que isso vai acontecer. Mas todas as três correntes, tanto a milenista, como a pré-milenista, como a pós-milenista, acreditam em todos esses acontecimentos. Segunda vinda, ressurreição do corpo, juízo final, ressurreição, já falei, a ressurreição do corpo, e milênio também. Tá certo? Então, vale ressaltar isso. Não é que nada disso se trata de heresia. Não são ensinos contrários às Escrituras, mas são linhas, correntes interpretativas da escatologia bíblica. Amém? Queria deixar isso bem claro. Então, vamos lá. Quem são os amilenistas? O que eles pensam? Os amilenistas, apesar do nome amilenista sugerir que eles não acreditam em um milênio, não é bem isso. Eles acreditam sim que ocorrerá um milênio. Tanto que alguns teólogos até sugerem que eles sejam chamados de pró-milenistas, não amilenistas. Porque o prefixo A dá uma ideia de que não há, como se não houvesse o milênio. Mas eles acreditam sim que há o milênio. Acontece que o milênio eles acreditam que não é um milênio literal. Não são exatamente 1000 anos e que acontecerão aqui na Terra, literalmente. Eles acreditam que os salvos já reinam com Cristo entre a sua primeira vinda e a segunda vinda. Então, para eles, o milênio já está acontecendo.
Repito, não literal e não aqui na Terra. Não um período exatamente de 1000 anos e não um período aqui na Terra. Mas é um período que já está acontecendo no âmbito, no campo espiritual. Então, os amilenistas não acreditam em um milênio literal, mas acreditam em um milênio espiritual, que inclusive já começou. Daí porque eles também são chamados, se enquadram no que a teologia chama de uma escatologia inaugurada, né? Como dizendo respeito a uma escatologia, a profecias que já estão se cumprindo. Então é uma profecia já inauguradas, já cumpridas, né? Uma escatologia já inaugurada, que já está em andamento. Agora eu queria tratar o que eles pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Como eu falei, não vou entrar em milênio, ressurreição ainda. Hoje eu só vou definir para vocês o que são os amilenistas e o que eles pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Primeira coisa importantíssima que vocês precisam saber, que nós precisamos saber, é que os amilenistas acreditam que a segunda vinda de Cristo é um evento único. Ele não virá, primeiramente, invisível para a igreja e depois virá visivelmente em corpo para reinar. Não. Os amilenistas acreditam que a segunda vinda de Cristo é um evento único. Que depois que nós vamos passar pela tribulação. Isso também é importante. Vou falar um pouco de tribulação, mas não muito, porque ainda vai ser tratado mais à frente. Mas o que é que os amilenistas acreditam? Em suma, que o milênio já está acontecendo e que ele não é literal, que ele é espiritual, já está acontecendo, onde os salvos já reinam com Cristo. Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e acreditam que a volta, a segunda vinda de Jesus é um evento único, diferente do que acreditam os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas. Vou já falar um pouco disso, mas você lembra que o pastor Abdias falou que nós, a nossa igreja e a igreja dele, como exemplo, nós acreditamos que a segunda vinda de Cristo é dividida em duas partes. Primeira parte, arrebatamento para tirar a igreja, e a segunda parte, em que Jesus vai vir reinar corporalmente na terra. Então, os amilenistas não acreditam nisso. Eles acreditam que a segunda vinda de Jesus é um evento único e visível. Jesus virá uma única vez para todas as pessoas verem. Então, essa é a ideia e o pensamento dos amilenistas. Um milênio que não é literal, que já começou, já é uma escatologia inaugurada, que nós vamos passar, a igreja vai passar pela grande tribulação, e que a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, é um evento único e visível, tá certo? Então isso é o que acreditam os amilenistas, em termos bem, como é que eu posso dizer, bem objetivos. Claro que para estudar sobre o amilenismo tem muitas outras coisas que a gente precisa ver. Segunda corrente que eu queria falar são dos pós-milenistas. Os pós-milenistas também acreditam em um milênio, certo? Só que os pós-milenistas acreditam em um milênio literal, em um milênio que ocorrerá aqui na Terra, tá certo? Eles acreditam que um milênio sim vai ocorrer aqui na Terra. Acontece que eles dizem que a segunda vinda de Cristo só será depois do milênio. Por isso pós-milenista, só depois do milênio. Porque eles acreditam que o milênio não vai ser inaugurado com a vinda de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Mas que o milênio de paz, descrito em Apocalipse capítulo 20, ele vai ocorrer pela pregação do Evangelho. Digamos, pelo sucesso da pregação do Evangelho. Porque a igreja vai pregar o Evangelho vai alcançar quase todas as pessoas, e daí ocorrerá um milênio de paz aqui na Terra, antes da vinda de Cristo. Por isso pós-milenista, porque eles acreditam que a segunda vinda de Cristo é depois do milênio. Então, essa perspectiva é bastante otimista, tendo em vista que eles acreditam que a igreja vai conseguir inaugurar e manter esse milênio de paz aqui na Terra antes mesmo da volta de Jesus Cristo. Tá certo?
É claro que hoje em dia essa corrente é bem menos aceita e pouquíssimos teólogos sérios e comprometidos defendem ainda essa posição. Sobretudo depois dessas duas guerras mundiais que nós tivemos, né? Meio que caiu assim em desilusão essa corrente de achar que o ser humano, que a igreja vai poder estabelecer aqui 1000 anos de paz. Então pouquíssimos, repito, pouquíssimos ainda defendem uma segunda vinda de Cristo pós-milenista. Tá certo? E a terceira corrente sobre a segunda vinda de Cristo é a corrente pré-milenista. A corrente pré-milenista acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio. Que a segunda vinda de Cristo é que vai inaugurar o milênio. Perceba, os amilenistas acreditam que o milênio já foi inaugurado. O milênio já está acontecendo porque ele é espiritual, não literal. Os pós-milenistas acreditam, que poucos ainda acreditam, que o milênio vai ser implementado pela igreja, pela pregação do evangelho. E só depois que Jesus virá, a segunda vinda de Cristo. Já os pré-milenistas, eles acreditam que o milênio será inaugurado com a segunda vinda de Cristo. Por isso, pré-milenistas, que a vinda de Cristo será antes do milênio. Tá certo? Então, creio que ficou bem clara essa diferença, né? Infelizmente, a gente não tem aquele cara a cara para os irmãos me fazerem perguntas, mas eu estou tentando colocar dos termos mais claros possíveis, mas é claro, se vocês continuarem sem entender, me mandem, liguem para mim para a gente poder tentar sanar essas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, sobre os pré-milenistas, eles ainda se dividem em pelo menos mais duas categorias que são importantes a gente falar. Há os pré-milenistas históricos ou clássicos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Você está lembrando do termo que o pastor usou. Vamos tratar primeiro dos pré-milenistas históricos ou clássicos. Os pré-milenistas históricos, eles acreditam sim em um milênio e que esse milênio será inaugurado com a segunda vinda de Cristo. Mas eles também acreditam que essa segunda vinda de Cristo, isso diferencia dos dispensacionalistas, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo será após a grande tribulação. Então eles acreditam na segunda vinda de Cristo, os pré-milenistas históricos. Eles acreditam na segunda vinda de Cristo, só que essa segunda vinda ela ocorrerá depois da grande tribulação e antes do milênio. Então, espero que vocês estejam entendendo. A segunda vinda de Cristo será pós-tribulação, mas ela será antes do milênio. Por isso, pré-milenista. Esses são os pré-milenistas históricos. Eles acreditam sim que a vinda de Cristo é que vai inaugurar o milênio e que o milênio é literal e ocorrerá aqui na Terra. Talvez não os 1000 anos literalmente, mas literalmente, fisicamente, o reinado de Cristo aqui na Terra. Então, o que diferencia os pré-milenistas históricos ou clássicos dos pré-milenistas dispensacionalistas é que os pré-milenistas históricos ou clássicos, eles também não dividem a segunda vinda de Cristo em duas partes. Eles acreditam que depois da tribulação, dos 7 anos de tribulação, Jesus Cristo virá pessoalmente e ao mesmo tempo já arrebatará o seu povo e reinará pessoalmente durante o milênio aqui na Terra. Então, esse é o pensamento, isso é o que difere o pré-milenista histórico ou clássico do pré-milenista dispensacionalista, que nós vamos já falar. Mas, para fechar essa parte, queria que você pensasse comigo na sequência dos eventos, para que você consiga pôr em mente. O amilenismo diz o seguinte: o milênio já está acontecendo, depois virá a segunda vinda de Cristo, uma única vinda, e daí começará a vida eterna, novo céu, nova terra, que eu não vou entrar agora, só quero falar até a tribulação, como eu já disse. Então, o que é que eles acreditam? Os amilenistas. O milênio já começou, Jesus virá e vai inaugurar a vida eterna, a vida Nova Jerusalém, novos céus, nova terra.
Isso é o pensamento amilenista que eu estou tentando colocar numa linha temporal para ver se fica mais claro o entendimento. O que os pós-milenistas acreditam? Eles acreditam que a vinda de Jesus será depois do milênio. Então, tem a era da igreja, que nós vivemos. Então, ocorrerá o milênio, que será implementado pela igreja com a pregação do evangelho. A igreja vai conseguir converter quase todas as pessoas, é o que eles acreditam, alguns ainda, que a igreja vai conseguir trazer um tempo de paz a esse mundo, e só depois desse tempo de paz que ocorreria a segunda vinda de Cristo, aí daí novos céus e nova terra. Já os pré-milenistas, o que é que eles acreditam? Que a segunda vinda de Cristo é que inaugurará o milênio. O milênio ocorrerá antes ou depois da segunda vinda de Cristo. Então, na linha temporal, o que é que eles acreditam? A era da igreja, grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta à segunda vinda de Cristo uma única vez e visível. E a partir daí ele inaugura o milênio, aí depois novos céus e nova terra, Armagedon, que depois vocês ainda vão estudar sobre isso com o pastor Abdias Barreto. Espero que tenha ficado claro nessa linha a diferença. Agora ainda uma diferença entre os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas. Então vamos lá. O que acreditam os pré-milenistas dispensacionalistas? Parecido com os históricos, eles acreditam nessa mesma linha do tempo, que era da igreja, tribulação, a vinda de Cristo e o milênio. Só que os dispensacionalistas, eles dividem a vinda de Cristo em dois eventos, como o pastor Abdias já falou. O arrebatamento da igreja, a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares, e que isso ocorre antes da tribulação. Já nós vamos falar um pouco sobre isso também, que há quem acredita que ocorra no meio da tribulação e depois, mas agora eu quero que você entenda a diferença entre os pré-milenistas históricos e o pré-milenista dispensacionalista. É que os históricos não acreditam nessa divisão da vinda de Cristo em duas etapas, e os dispensacionalistas acreditam que Jesus virá uma vez para levar a igreja e depois virá novamente para reinar pessoalmente e inaugurará o milênio. Espero que tenha ficado claro. Os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas têm em comum que eles acreditam que Jesus virá e Jesus é que vai inaugurar o milênio. E que o milênio ocorrerá aqui na Terra, literal. Mas a diferença entre eles é que os dispensacionalistas dividem a vinda de Cristo em dois eventos. Arrebatamento, que Deus vai tirar a igreja, o Senhor Jesus vem e leva a igreja, e a segunda vinda é que ele vem com a igreja para reinar aqui no milênio. Espero que tenha ficado claro essa diferença. Então, mesmo dentro do pré-milenismo, há essa distinção. Daí eu já vou entrar em uma outra pergunta que surgiu, né? O que é o dispensacionalismo? Essa é uma questão, um tema que, é claro, a gente tinha que levar muito tempo conversando sobre isso. Eu ia precisar esclarecer a você várias outras coisas, né? Eu ia precisar falar do aliancismo, que na verdade os pós-milenistas, os amilenistas e os pré-milenistas históricos, eles são aliancistas, quase que em sua totalidade. Eu não lembro agora de nenhum que não seja. Mas os dispensacionalistas são uma classe à parte. Então, há os dispensacionalistas, né, que eu vou explicar porquê, e em outra parte há os aliancistas. Então, para que você entendesse bem a complexidade desse termo, eu teria que falar dessas duas teologias, coisa que não vai dar tempo, mas eu vou esclarecer um pouquinho sobre o que é o dispensacionalismo para tirar a dúvida dos irmãos que me perguntaram. Então, a teologia dispensacionalista acredita que a história da humanidade, o relacionamento de Deus com a humanidade, ele é dividido em 7 dispensações. A maioria fala 7, alguns falam 6, outros 8. Mas a maioria fala 7 dispensações. Tá certo? Que são 7 alianças, como se Deus fizesse 7 alianças com a humanidade em seu relacionamento com a humanidade. A primeira aliança ocorreu antes da queda, estou dizendo a visão dispensacionalista. A primeira aliança ocorreu antes da queda.
Por isso ela é chamada aliança da inocência ou aliança edênica, né? Que ocorreu no Éden. A segunda aliança, repito, não vai dar para eu falar de cada aliança aqui, mas já dá para você ter uma visão geral do que é isso. A segunda aliança é a aliança da consciência, a aliança também chamada aliança adâmica, onde Deus se relacionava com o povo, quando o povo obedecia a Deus, pela sua consciência. A terceira é chamada noaica, né? Ou também é chamada pré-diluviana. É a aliança a dispensação do governo humano. É assim que é chamada. A quarta é a dispensação da promessa, ou abraâmica, que é da aliança que Deus fez com Abraão. A quinta aliança, a quinta dispensação, é a dispensação da lei. Essa dispensação também chamada mosaica, por causa da lei. Então vamos lá, até agora temos 5. Dispensação da inocência ou edênica, dispensação da consciência ou adâmica, a dispensação pré-diluviana ou noaica, ou a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa ou a dispensação abraâmica, mesmo nome, e a dispensação da lei, que também é chamada dispensação mosaica. Então, no pensamento dispensacional, aí houve uma interrupção da aliança das promessas de Deus com o povo de Israel, e começou uma nova dispensação que agora não tem mais o povo de Israel como foco. É a dispensação da graça, ou dispensação da igreja, que é a atual que nós estamos, digamos, a era da igreja. Mas eu estou dando uma base, né? Claro que esse estudo é bem mais profundo, mas só para os irmãos terem uma base. Talvez você pense, mas isso é muito teológico, não interessa. Claro que interessa, já que você vai defender, como você faz parte de uma igreja dispensacionalista, você vai defender isso aqui que eu estou falando. Então você precisa conhecer pelo menos em termos gerais sobre isso. Então, os dispensacionalistas acreditam que houve uma interrupção do cumprimento das promessas ao povo de Israel e começou uma dispensação da graça que tem como foco principal a igreja. Por isso também chamada a dispensação da igreja. Então, meus amados, como houve essa interrupção, os dispensacionalistas acreditam, baseados, claro, nas 70 semanas, na profecia, na visão das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9 de Daniel. Não vai dar para a gente falar todos os termos, todos os versículos. Alguns irmãos pediram para trazer versículos bíblicos, claro, importantíssimo, mas eu vou apenas citar, porque se a gente for detalhar cada um aqui, nós não vamos ter tempo hábil, mas posteriormente, quem sabe, a gente faz um estudo voltado apenas para analisar esses versículos que dão base para todas essas teologias, todos esses ensinamentos, tá certo? Então, os dispensacionalistas acreditam que houve uma interrupção das promessas a Israel e estamos numa aliança com a igreja, com o povo gentil. Por isso, eles acreditam que na grande tribulação, isso é importante por isso, na grande tribulação, antes da grande tribulação, a igreja será tirada. Por quê? Porque falta uma semana das 70 semanas que foi citadas por Daniel. E na visão dispensacionalista, essa semana é justamente o período de 7 anos da grande tribulação, onde Israel vai estar novamente no foco. Daí porque é importante você saber o que é o dispensacionalismo. Houve uma interrupção das promessas a Abraão, ao povo judeu, né? As 69 semanas de Daniel se cumpriram, mas falta uma semana. Agora nós estamos na era da igreja. A era da igreja vai acabar quando Jesus arrebatar a igreja. É isso que ensina o dispensacionalismo. Então Israel volta para a última semana sobre o povo de Israel. Quando você for ler Daniel, você vai ver que de 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Desde a saída da ordem para a restauração de Jerusalém até o ungido, que é Jesus. Daí porque eles acreditam, o dispensacionalismo acredita que essas 69 semanas foram interrompidas, as 70 foram interrompidas e faltam uma semana. Tá certo? Então, essa última semana, por isso que nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas. Por isso que a igreja cristã é a nossa bandeira e a igreja Assembleia de Deus
por exemplo. Estou citando essas duas porque foi o que o pastor citou como exemplo. Elas são dispensacionalistas, porque elas acreditam que esses 7 anos ainda vão acontecer sobre Israel. Diferente das outras visões, como eu falei, elas não acreditam que esses 7 anos ocorrerão sobre Israel. Por isso elas acreditam que toda a igreja vai passar pela grande tribulação, porque toda a igreja faz parte de um povo só com Israel. Essa é a grande diferença. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Não é um tema tão fácil de se compreender em primeira instância, mas eu espero que essa base tenha sido boa para que você consiga compreender melhor um pouco sobre isso, mas depois você pode continuar fazendo suas perguntas, pode ligar, pode mandar zap, que a gente vai tentar esclarecer. Não vou nem entrar na questão do aliancismo, que todas as outras visões são aliancistas, com exceção da pré-milenista dispensacionalista, né? Então, ainda tem outras vertentes do dispensacionalismo progressivo, por exemplo, ainda a nova aliança também, mas nós não vamos entrar nessa questão. Então, espero que sobre a milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo tenha ficado um pouco claro sobre isso, para que a gente possa entrar em um segundo ponto que também me foi perguntado. Sobre pré-tribulação, pós-tribulação e mesotribulação. Então, o que é que isso quer dizer? Na verdade, enquanto o milenismo, a milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, trata da vinda de Jesus antes ou depois do milênio, a pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mesotribulacionista trata do arrebatamento antes ou depois do milênio. Então, por isso que eu falei, você já pode perceber que, é claro, a maioria é dispensacionalista dos que acreditam em pré-tribulacionista e mesotribulacionista. Por quê? Porque eles dividem em 2 voltas. Uma volta para buscar a igreja e uma volta pessoal. Já os pós-milenistas acreditam que é uma vinda só depois da tribulação. Então os pós-milenistas todos, eles acreditam que esse arrebatamento, entre aspas, e a descida de Cristo pessoalmente aqui na Terra é um evento só. Então vamos lá. O que é que diz o pré-tribulacionismo? Que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes dos 7 anos de tribulação. Essa definição é bem mais clara, né? É o que acreditam os dispensacionalistas. Que o arrebatamento da igreja ocorrerá, aí a partir do arrebatamento da igreja iniciará os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de uma suposta paz, vou já mostrar os versículos também, e 3 anos e meio de perseguição. Nesses 7 anos o povo de Israel vai estar no foco novamente. Lembre-se a semana que faltava lá em Daniel, né? Como eu já citei, 70ª semana, né? Então, será esses 7 anos de grande tribulação para os dispensacionalistas. Então, ocorre o arrebatamento, 7 anos de tribulação e depois a vinda pessoal de Jesus. Segunda corrente é a meso ou mid-tribulacionista. Eles também acreditam que a tribulação é dividida em 2 períodos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Só que eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação também. Só que a igreja será tirada no meio dos 7 anos. Depois de 3 anos e meio, a igreja será tirada. Porque na visão deles, só aí que vai começar a grande tribulação. Na visão deles, a grande tribulação é apenas os 3 anos e meio finais. Então eles acreditam também que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas que ela vai ser tirada no meio dela, antes de começar a perseguição. Já os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e Jesus só virá no final da grande tribulação. É o que acreditam os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas históricos. São muitos termos, meus amados, são muitas definições, mas você vai pausando, vai lendo, vai recebendo aos poucos, que vai dar para você compreender, que é o que eu espero, é o que eu peço ao nosso Deus, é que você compreenda um pouco desses termos que eu estou falando. Mas repito, qualquer dúvida você pergunta, manda perguntas. Sobre a tribulação, o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, meso e pós, fica até mais claro, né?
O arrebatamento antes, no meio ou depois da grande tribulação. Não vou falar da grande tribulação, porque ainda vai ser tema de um próximo estudo da parte do pastor Abdias Barreto. Mas espero que tenha ficado claro. E ao final eu ainda vou dar mais um resumozinho com a linha do tempo, para ver se você consegue acompanhar e compreender. Eu creio que sim, creio que você vai conseguir compreender tudo que está sendo falado aqui. E não pense que não é importante, porque é importante. Até para você ter firmeza no que você defende, no que você acredita sobre a volta do Senhor Jesus. Amém? Interessante, como eu falei no começo, é que todas essas correntes, elas são correntes cristãs, são apenas linhas de pensamentos. Não há heresias nisso aí. Apenas uma divergência em pensamentos, em cronologia dos acontecimentos. Alguns interpretam o Apocalipse alegoricamente, como os aliancistas, né? E já os dispensacionalistas, eles interpretam o Apocalipse mais literalmente, né? Então, daí uma diferença de interpretação. Mas mesmo que um acredite que o arrebatamento acontece ou não antes da tribulação ou depois, o certo é que todos os que estiverem em Cristo serão arrebatados, seja antes, seja no meio, ou seja depois, ou se não acreditam em arrebatamento, mas que uma única vinda, também eles vão estar com Cristo também nessa única vinda pessoal e visível. Então, isso aí, repito, são só linhas de interpretação, são modos de interpretação, mas não se tratam de heresias, não são erros teológicos graves que nos afastam de Deus, não são. Então, tanto que me perguntaram também sobre os versículos, sobre as referências bíblicas. As referências bíblicas usadas por todos eles são praticamente as mesmas, o que muda são as interpretações. Por isso eu deixei para dar no final não todos, mas alguns versículos que dão base a todas essas linhas de interpretação. Repito, usam o mesmo versículo, mas interpretam de modo diferente. Todos eles acreditam em tudo isso, mas acreditam de um modo que ocorrerá de um modo um pouco diferente uns dos outros. Mas isso não vai ser fundamental no modo como a gente acreditar, milenista, pós-milenista, pré-milenista, nós estaremos com Cristo. Não é algo que nos diferencie de modo tão grave, de modo tão sério, a ponto de não estarmos com Cristo no final de todas as coisas. Então vou deixar aqui alguns versículos. É importante que você anote e depois você leia e tire suas dúvidas e ligue, pergunte. Essa semana eu recebi perguntas de um jovem que me deixou muito feliz, um jovem perguntando sobre um tema extremamente importante e já bem aprofundado. E eu fiquei feliz em tratar com ele desse tema, então nós estamos aguardando as suas perguntas em nome de Jesus. Então você anota aí Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27, Daniel 7, 25, Daniel 9, do 24 ao 27, Apocalipse 12, versículo 14 também. Você vai ver que trata da divisão da grande tribulação em 2 períodos. Aí, repito, cada corrente dessa interpreta esses períodos de modo diferente. Repito também, algumas correntes dessas acreditam que até o que Daniel citou já aconteceu. Mas repito também, isso não nos diferencia fundamentalmente como cristãos. Mateus capítulo 24, Jesus, grande sermão profético de Jesus também, você pode ler lá, do versículo 4 até o 31. Todas essas correntes também analisam e recebem essas profecias de Jesus como verdadeiras, só que interpretam de modos diferentes, né? Mas por isso eu estou dando versículo, uma lista de versículos que serve para todas essas correntes, quase todos eles, né? O que muda, repito, é a interpretação. João capítulo 14, versículo 3, quando Jesus prometeu que viria novamente, né, para nos buscar, eles também acreditam, todos eles acreditam que ele virá. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, né, que fala do arrebatamento, fala da tirada da igreja, né? Todos eles também acreditam nisso, só que interpretam de modo diferentes. 1 Coríntios 15, 51 e 52 também. É importante que fala que no abrir e fechar de olhos nós seremos retirados daqui. Todos eles também acreditam nisso, mas interpretam de um modo diferente. Estou fazendo questão de repetir para que, se você se vê dispensacionalista, não fique achando que os
aliancistas ou os amilenistas, esses vão para o inferno. Não, não é isso. Não é isso não. Apenas interpretações diferentes. Em momentos, os acontecimentos em momentos diferentes. É só isso. Então, você anotando esses versículos, você lendo esses versículos, você vai estar estudando sobre essas correntes. O que muda, repito, são as interpretações. Se você tiver alguma dúvida depois, ou então futuramente a gente pode fazer um estudo mais voltado a esclarecer esses temas. Então, meus amados, importante aqui agora, quando você ouvir sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, você entenda mais ou menos o que é e qual a importância disso para um estudo escatológico, tá certo? Vou fazer um resumo final, que eu espero que fique bem claro, tentando colocar em uma linha do tempo, tá bom? Para a gente finalizar. Então, quando fala milenista, pós-milenista e pré-milenista, está tratando de quando ocorre, na visão deles, a segunda vinda de Cristo. Os amilenistas acreditam que o milênio já começou, já foi inaugurado, a escatologia inaugurada, o milênio já foi inaugurado, né? Só que é espiritual, não é literal, já foi inaugurado. Depois ocorrerá a segunda vinda de Cristo e o reino eterno, colocando no linha do tempo. E que a igreja vai passar pela grande tribulação. E a segunda vinda de Cristo é um evento único que vai fazer a separação entre o milênio que já está ocorrendo na era da igreja e o governo eterno de Cristo. Os pós-milenistas acreditam que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois do milênio, por isso pós-milenistas. Então, na linha do tempo, como eles acreditam? A igreja, a era da igreja está acontecendo, estamos na era da igreja, né? A igreja vai implementar um milênio, 1000 anos de paz, sem ainda Cristo aqui presente. A igreja vai conseguir fazer isso na visão pós-milenista. Então ocorrerá um milênio apenas com a igreja aqui na Terra. No final desse milênio, em um único evento, Jesus descerá com o seu povo. E a partir daí ocorrerá os eventos, grande tribulação, grande tribunal, que eu não vou também falar agora. Só quero situá-los em relação ao milênio e à segunda vinda de Cristo. Os pré-milenistas, eles acreditam que Jesus virá antes do milênio. Então, na linha do tempo é o seguinte: história da igreja, a era da igreja, grande tribulação, Jesus vem e inaugura o milênio aqui na Terra. Só que nos pré-milenistas há uma divisão entre os históricos ou clássicos, que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Depois da tribulação, Jesus vem em um evento único, e aí inicia-se o cumprimento do restante das profecias. E os dispensacionalistas, que acreditam que Jesus vai voltar em 2 eventos. Em um arrebatamento onde ele vai retirar a igreja, que esse arrebatamento pode ser antes da tribulação, no meio ou depois, mas que Jesus vai tirar primeiro a igreja e depois ele virá pessoalmente para reinar e inaugurar o milênio. Então, para os dispensacionalistas é assim: a era da igreja, Jesus arrebata a igreja, grande tribulação, Jesus vem pessoalmente e inaugura o milênio. Espero que tenha ficado claro nessa linha do tempo. Se você ainda não conseguir compreender, não se culpe, não se culpe. Não é algo tão palpável assim, né? Não é algo tão vivenciável que a gente consiga rapidamente compreender. Mas estamos aqui para tirar qualquer dúvida, esclarecer mais. Quem sabe algum dia a gente possa estudar sobre isso mais profundamente, pessoalmente, né? Onde você vai poder fazer as suas perguntas e a gente vai lhe responder e lhe situar já dentro desse contexto. Tá certo, meus amados? Então espero que tenha ficado claro sobre esses termos que foram citados pelo pastor Abdias Barreto, que algumas pessoas tiveram dúvida. Espero que essa aula tenha esclarecido e facilite a compreensão do restante do nosso seminário escatológico. Amém? Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso pastor Abdias Barreto, o nosso pastor Osaí, em nome de Jesus, e que a continuação do seminário seja uma bênção para a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Estamos esperando qualquer dúvida para esclarecer. É importante que cresçamos juntos em graça e conhecimento. Como disse 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que estejamos prontos para responder a qualquer um que nos perguntar
sobre qual é o fundamento da esperança que há em nós. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.